Primeira leitura. Carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As reflexões do autor continuam centradas na superioridade do sacerdócio e do sacrifício de Cristo, relativamente a todos os sacrifícios oferecidos pelo sacerdócio de Arão. Dirigindo-se a judeu-cristãos que passam por um momento de crise e de saudade do antigo culto, o autor estabelece uma relação direta entre os sacerdotes do templo e Cristo. Os primeiros apresentam-se submetidos a uma premente e vã repetição de ritos que não chegam a purificar as consciências e a libertar do pecado. São sacrifícios externos, apenas sombra do verdadeiro sacrifício. Ergue-se diante deles a figura majestosa de Cristo, que, tendo oferecido uma só vez a sua vida em obediência ao Pai, está agora na sua presença e sentado à sua direita, à espera que amadureçam todos os frutos da obra de salvação realizada. Agora está aberto e assim permanece para sempre o acesso ao verdadeiro Santos dos Santos. Assim, segundo o autor da carta, realiza-se a profecia de Jeremias sobre a nova aliança. Deus escreveu a sua lei no coração do homem e perdoou os seus pecados. Agora, cada homem é potencialmente filho de Deus no Filho muito amado. A Igreja, ao oferecer todos os dias o sacrifício eucarístico, não repete o evento da paixão-morte de Jesus, mas renova para todos os homens, cada dia, aquele único sacrifício. Assim, oferece a cada um a possibilidade de entrar livremente em comunhão vital com Cristo e tornar-se membro vivo do seu corpo místico.